Bom dia a todos e todas. Havendo no legal instalada a sessão ordinária de número 46, de 19 de dezembro de 2023, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Inicialmente, eu cumprimento efusivamente minha querida amiga desembargadora Marlúcia, querida amiga desembargadora Andréia, querida amiga doutora Regina Câmara, querido amigo doutor Humberto Ibiapina, que eu lamento não ter comparecido à posse ontem, porque tínhamos sessão criminal muito longa. Meus parabéns pela ascensão ao cargo. Doutor, querido amigo, doutor Caetano, defensor público, senhores advogados aqui presentes, que eu cumprimento a todos na pessoa do decano aqui, do doutor Flávio Jacinto, os advogados que estão nos assistindo remotamente, através do Teams, servidores aqui na pessoa do Humberto, Madeline, todos os amigos estagiários, todos os servidores aqui presentes, sintam-se cumprimentados. E meu muito obrigado. Inicialmente, eu passo a apreciação da ata da sessão anterior, que já foi disponibilizada aos gabinetes. Algum reclamo, objeção? Sem objeção, senhor presidente. Sem objeção, senhor presidente. Obrigado. Então, declaro aprovada. Nós temos aqui um pedido de vista, 2.1, apelação 00503-90 de 04. São os processos da relatoria da eminente desembargadora Ângela, mas que, por óbvio, não serão julgados hoje, em razão das férias. 2.1, 2.2, ao 0039-397 de 70. Temos aqui também uma apelação 2.3, apelação 020-2308-87-2022, da relatoria da eminente desembargadora doutora Maria Regina. Vou ler aqui a resenha. O nobre causídio doutor Luciano Dantas, representante jurídico do apelante, sustentou oralmente suas razões. O doutor procurador doutor Francisco Lucídio ratificou os termos do parecer acostados aos autos. A eminente desembargadora relatora proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para dar parcial provimento. A excelentíssima desembargadora Marlúcia pediu vista dos autos, então o julgamento foi adiado. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, senhor Olá, presidente. Vossa Excelência. Obrigada. Desembargador Henrique, presidente desta terceira Câmara Criminal, desembargadora Andréia, doutora Regina Câmara, juíza convocada, ilustres representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, senhores advogados, servidores e mais pessoas que prestam serviço para a realização desta sessão híbrida. Meu cordial bom dia a todas e a todos. E, de logo, eu parabenizo e rendo as minhas homenagens aos advogados e membros do Ministério Público por suas sustentações orais no decorrer desta sessão. Passarei, então, à leitura do meu voto vista. Após exame e reexame dos autos, peço vênia para divergir parcialmente da preclara relatora em 2 pontos muito específicos, a saber, o quanto da fração redutora decorrente do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a possibilidade do acusado recorrer em liberdade. Passo a explicar. Dosimetria da pena, redutora do tráfico privilegiado. Acompanho a relatoria quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a acentuada nocividade da droga apreendida, o crack. No entanto, divirjo quanto aos antecedentes,
porquanto o juízo de piso consignou textualmente na sentença que, abro aspas, o acusado não registra antecedentes criminais aptos a gerar incremento em sua pena. Fecho aspas, página 159, o que de fato e de direito se confirma, porque ele registra apenas ações penais em andamento. Deve assim, portanto, data venha, ser decotada tal vetorial do voto inaugural da relatoria. De qualquer sorte, não haverá alteração na pena base fixada, na medida em que valoração da única vetorial negativa importou em aquele recomendado pela jurisprudência. Na segunda fase, não há o que se alterar, uma vez que o juízo primevo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e fixou a pena intermediária no mínimo legal, nesse patamar devendo permanecer, em razão do enunciado da súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria, adoto entendimento em orquestração com a nobre relatora para afastar a negativa da minorante do tráfico privilegiado, porque ações penais em andamento não podem implicar em barreira a tal beneplácito. No entanto, meu ponto de dissenso reside justamente no quanto do coeficiente fracionário fixado no mínimo de 1/6, em razão da quantidade de droga, por entender que não atende a critério de razoabilidade, porque, a meu sentir, 95 gramas de crack não se mostra exacerbado a ponto de obstar uma redução mais significativa. Destarte, compreendo que a redução deve repousar em metade, redundando na pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias multa. 2. Direito de recorrer em liberdade. O regime inicial de cumprimento da pena fora fixado desde a sentença recorrida no semiaberto, o que se mantém no presente voto. Todavia, tanto o juízo de piso quanto o proficiente voto da nobre relatora sonegam ao apelante o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo-lhe sido imposto referido regime semiaberto. Aí eu vou dispensar, porque todos aqui já conhecem, né, a minha fundamentação, eu vou dispensar a leitura das citações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e do STJ sobre essa questão do direito de recorrer em liberdade ao apenado condenado no regime semiaberto, com a sentença que ainda não transitou em julgado. Eu entendo que seria uma antecipação do cumprimento de pena e acompanho algumas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que entende que a única forma de compatibilizar é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Esse tem sido o meu entendimento em todos os votos, então todos já conhecem, senhor presidente, eu vou dispensar a leitura da jurisprudência e da fundamentação, me acompanhando dessas decisões jurisprudenciais, mas já vou me encaminhar aqui para a conclusão. Assim, ainda que estivesse presente uma das situações constantes no artigo 312 do CPP, é manifesta a incompatibilidade lógica da prisão preventiva com o regime semiaberto, porque repita-se a exaustão, considerando uma pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, o apenado já cumprira quase a metade da reprimenda total, razões pelas quais compreendo que nem mesmo as medidas cautelares diversas da prisão se adequam ao presente caso.
Assim sendo, é de se determinar a expedição de alvará de soltura em favor do apelante, cuja eficácia depende da inexistência de prisão por outros motivos legais. Em última análise, em que pese a redução da pena, entendo que a situação concreta, seja pela existência de circunstância judicial negativa, seja por não se mostrar socialmente recomendável, denego a substituição da pena privativa por restritiva de direito. Diante do exposto, tributando todo respeito à nobre relatora, peço vênia para divergir parcialmente do seu voto inaugural e, mesmo conhecendo do recurso, dar-lhe parcial provimento para a. Aumentar a fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para metade, fixando a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa. B. Conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, por entender que o regime semiaberto fixado é incompatível com a prisão preventiva, bem como insuscetível de execução provisória por afronta ao princípio da presunção de inocência. Ao setor competente deste Tribunal de Justiça para expedir alvará de soltura em favor do réu Nazareno Ferreira da Silva, no prazo de 24 horas, na forma do artigo 2º, incisos, e artigo 6º, parágrafo 1º, todos da Resolução 417 de 2021 do CNJ, com o devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP, ficando os efeitos desta ordem de soltura, contudo, condicionados à inexistência de prisão cautelar ou definitiva, motivada por outras razões legais. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Marlúcia. Então, a senhora está reduzindo a pena? Para metade, né? E estou também 4 concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Certo. Senhor presidente, levando-se em consideração essa fixação em 2 anos e 6 meses, ele já cumpriu, em regime fechado, quase 50% já da pena, né? Perfeito. A eminente doutora Regina quer se manifestar, doutora Regina? Quero, desembargador, bom dia, demais desembargadores, advogados e servidores da Terceira Câmara. Desembargadora Marlúcia, acompanho integralmente a divergência de Vossa Excelência. Será corrigido hoje ainda para a expedição do alvará. Muito bem. Então, eu também acompanho a relatora e com a manifestação da eminente desembargadora Marlúcia, que foi acolhida pela eminente relatora. Então, decisão, manifestação unânime. Obrigado. Pedido de vista, cessou, né? Agora vamos proclamar os resultados dos que já foram disponibilizados no sistema, que já todos foram votados. Não há nenhuma divergência, não há pedido de sustentação oral, de preferência com sustentação oral, ou seja, todos aqueles que eu vou declarar já julgados à unanimidade nos termos dos votos dos respectivos relatores. Agora vamos aos pedidos de preferência com sustentação oral. Quem é? De aquele doutor Boaventura. Doutor Boaventura, por gentileza, o senhor já desligou? Então, nós temos aqui o 3.9, HC 063-6332-69, impetrante doutor Leonardo Feitosa, Arraes, de minha relatoria. Então, eu pergunto ao doutor Leonardo se há necessidade de relatório, doutor Leonardo. Excelência, eu gostaria que fosse ouvido o relatório, já que não foi disponibilizado nos autos. Perfeito.
É porque a HC não tem, né? Isso, não tem. 32. Trata-se de HC com pedido liminar, impetrado pelo ilustre doutor, defensor, advogado, doutor Leonardo Feitosa, em favor de FMF de S, já devidamente qualificado nos autos, figurando como autoridade coatora o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. Narra a presente ação mandamental que o paciente foi condenado a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do delito previsto no artigo 217-A, combinado com 71.226.2 do CP, qual foi mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, argumenta que, abro aspas, a sentença condenatória malferiu os princípios constitucionais fundamentais da ampla defesa e do contraditório, pois baseou-se em denúncia genérica e abstrata, que se resumiu a acusar o paciente de estupro de vulnerável durante os anos 2003, 4, 11, 12, sem especificar quando ocorreu, dia, mês, ano, horário, o alegado crime. Nem sequer a vítima soube dizer o dia, o mês, o ano que o suposto crime iniciou e findou. Aduz que o paciente não teria tido seus direitos do contraditório, da ampla defesa, respeitados, uma vez que, abro aspas, baseou-se em denúncia genérica, né, como eu já afirmei anteriormente. Afirma que se o paciente tivesse conhecimento por meio da denúncia, em que momento supostamente teria cometido o crime, poderia exercer plenamente seus direitos de contraditório e ampla defesa, visto que poderia anexar a sua escala de serviço na Polícia Militar e Rodoviária Estadual. Contudo, a denúncia, segundo a defesa, mencionou apenas um período entre os anos já citados, sem constar dias ou meses específicos. Prossegue aduzindo que a acusação deve especificar quando, onde e horário que o suposto crime ocorreu, para que se possa assegurar do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Fecho aspas. Liminarmente requereu a suspensão da tramitação da ação número tal até o julgamento do mérito do HC, determinando a expedição de contramandado de prisão, revogando-se a prisão do paciente decretada pelo juízo impetrado até o julgamento de mérito. Requereu ainda que o trâmite do presente HC em segredo de justiça. No mérito, requereu o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória e inépcia da denúncia contra a recomendação penal até que o parquet delimite o tempo, o mês e ano que teria ocorrido o crime apresentado na denúncia. Por fim, requer a intimação do julgamento do URIT para fim de realização de sustentação oral. Foi distribuído por prevenção. As folhas 1562, a douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, processo que independe de revisão, bem como de inclusão em pauta, conforme preceituam, respectivamente, os artigos 78, parágrafo 5º e 82, parágrafo 1º do Regimento Interno do TJCE. Então, esse é o sucinto relatório. Eu passo a palavra ao professor doutor Leonardo, sem dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar bastante aqui os debates. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Saúdo essa terceira Câmara Criminal na pessoa do seu presidente, ora relator, doutor Henrique Jorge Holanda Silveira. Saúdo a desembargadora Marlúcia de Araújo. Saúdo a desembargadora Andréa Mendes Bezerra,
Saúdo a doutora Maria Regina Oliveira, doutor representante do Ministério Público, doutor procurador de Justiça, ao tempo em que parabenizo pela sua posse ontem, doutor Humberto Biapina, saudações, meus parabéns. Saúdo o doutor representante da Defensoria Pública, doutor Caetano, doutor secretário, doutor José Wellington, demais serventuários, colegas advogados que nos assistem. Inicialmente, doutor Henrique, saúdo essa terceira Câmara, em que desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo, um 2024 cheio de realizações e sucesso a todos. E, antemão, também gostaria de só esclarecer, doutor Henrique, uma questão de fato, que houve um recurso realmente desse processo especial, um recurso extraordinário, só que esses recursos não foram nem conhecidos, tendo em vista a não preenchimento dos requisitos dos tribunais superiores. Então, não foi analisado pelos tribunais a questão dosimétrica, meritória da ação penal. Não chegou nem a ser conhecido. O processo tramitou, mas não chegou a ser conhecido. Como será demonstrado e evidenciado, a nulidade da sentença, doutor Henrique, condenatória do juiz impetrado por cessamento de defesa pela falta de delimitação do dia, mês e ano em que o crime que teria sido ofertado contra o paciente teria ocorrido, malferindo assim os princípios da ampla defesa e do contraditório. Imagine, doutora Marlúcia, doutora Andréa, chegar uma denúncia em que o Ministério Público ele apenas diz que o crime aconteceu entre 2003 e 2004, início, e findou em 2011 e 2012. Foi isso. O paciente está sendo acusado de um crime de estupro de vulnerável, sob a alegação de o crime ter acontecido com início em 2003 e 2004 e findado em 2011 e 2012. Doutor André, como é que eu me defendo disso? Eu não me lembro nem onde eu estava semana passada. Como é que eu vou saber onde eu estive há 10 anos, no período de 10 anos? Imagine, doutor Henrique, Vossa Excelência que passou pelo Tribunal do Júri, chegar uma denúncia lá de um crime de homicídio que diz que o crime aconteceu em 2003. Aí Vossa Excelência, não, qual o dia? Precisa saber qual o dia, qual foi o horário do crime de homicídio, um crime de roubo, um crime de furto. E por que não um crime de estupro? Como é que eu vou me defender de uma denúncia desse tipo, doutor Henrique? Se tivesse dito pelo menos um mês, não, foi em 2003, no mês de janeiro. Foi em 2004, no mês de fevereiro. Mas não foi dito, doutor Henrique. A todo momento, foi questionado, doutora Marlúcia, doutora Maria Regina, e foi perguntado quando o crime aconteceu. Como eu me defendo disso? Eu, como advogado, se chegar uma acusação contra a minha pessoa, de um crime que for, me diga o mês, o dia e o horário que eu digo, se eu estava na audiência, se eu estava no escritório, se eu estava em casa, se eu estava viajando. Doutor Henrique, muitas vezes Vossa Excelência, como juiz, recebeu denúncias de crime de homicídio na vara do júri. E a pessoa disse, não, eu estava em casa com minha esposa. Eu estava viajando. Aí mostra um comprovante de viagem. Mostra um comprovante de hotel, que estava no hotel. No caso aqui, o paciente é um policial militar, um oficial. Ele tem uma escala de serviço. No caso, na época, nesse período, ele era da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. E tem uma escala de serviço de viagem. E repito,
durante toda a instrução, foi indagado qual dia, qual mês, qual ano que o crime aconteceu. E a sentença, a denúncia, o órgão acusador, o Ministério Público, sempre dizia, não, o crime aconteceu no período de 2003, 2004, até 2011, 2012. Pode ler. Denúncia, sentença. Pode ler, doutora Regina, doutora Andréa. Denúncia diz somente isso. Não diz nem um mês. Eu até perguntei no dia da audiência. Me diga só um dia. Ou diga só um mês. Diga só um mês. Que eu me satisfaço. Diga só um mês que aconteceu um crime. Porque diz que foi um crime continuado. Me diga só um mês que aconteceu esse crime. Me diga um mês. Foi janeiro, fevereiro de 2003, março ou abril de 2004. Que eu me satisfaço. Porque se me tivesse dito apenas um mês, doutor Henrique, eu teria pego a escala de serviço dele. E nem isso, doutor André, consta. Nem isso. Se uma acusação dessa vier contra minha pessoa, eu também vou ser condenado. Como é que eu me defendo de uma denúncia que apenas diz que o crime aconteceu durante 10 anos, sem dizer nenhum único dia que o crime aconteceu? Quando chega uma denúncia, doutor Henrique, repito aqui novamente, desculpe aqui a insistência, quando chega uma denúncia de crime de homicídio, tem lá a data que aconteceu o crime. Quando não sabe a data, pelo menos sabe quando a pessoa sumiu. Ah, a pessoa sumiu, estamos procurando ela a partir do dia tal. E a pessoa, o acusado vai dizer, ah, eu estava com minha esposa, estava viajando, estava no hotel, estava fazendo qualquer coisa. Então, aqui já encerrando, doutor André, peço vênia ao parecer ministerial, porque é flagrante a ilegalidade. É evidente a ilegalidade. O cessamento de defesa está patente. A ordem de habeas corpus tem que ser conhecida. Consta na Constituição Federal conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser arguído com ação penal tramitando, com o trânsito julgado, em qualquer fase do processo. Várias vezes vi o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, o STJ, o STF, reconhecendo em habeas corpus a nulidade processual de um processo transitado em julgado, diminuindo uma pena de um processo transitado em julgado, apesar de, às vezes, ser reconhecido que a matéria teria ter sido arguída através de revisão criminal, mas se reconhece como o habeas corpus como remédio constitucional, amplo. Então, peço vênia aqui ao parecer ministerial, peço pelo conhecimento do habeas corpus, para reconhecer o cessamento de defesa, para, de ofício, conceder a ordem de habeas corpus, considerando a flagrante ilegalidade, doutora Andréa, ora arguída, para o fim de declarar a nulidade da sentença condenatória da ação penal, até que o parquet delimite o dia, ou o mês, ou um ano, diga pelo menos um ano. Não venha para me dizer que foi durante 10 anos, não, 2003, 2004, 2011, 2012. Me diga um ano. Eu me satisfaço. Doutor Flávio Jacinto, me dê um ano. Um ano. Eu vejo se esse rapaz estava viajando. Me diga 6 meses, período de 6 meses, se esse crime aconteceu durante 6 meses. Uma vez. Ah, aconteceu do mês de janeiro a fevereiro de 2013. Aconteceu do mês de janeiro a março de 2003. Eu pego a escala de serviço dele e digo se ele estava viajando, se ele estava de férias, se ele estava escalado para outro estado, se ele estava escalado para trabalhar em outra comarca. É policial militar. Escalado
a trabalhar na PRE, doutora Andréa. Repito, impossível de se defender de uma acusação em que a denúncia se resumiu a acusar o paciente de um crime de estupro de vulnerável durante os anos 2003, 2004, a 2011, a 2012. São 10 anos. 10 anos. Um período de 10 anos que ele tem que se defender. Não sei como se faz uma denúncia tão genérica e tão abstrata como essa. Agradeço a atenção de todos. Um bom dia. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador de justiça, doutor Humberto Biapina Lima Maia. Obrigado, doutor Henrique. Excelentíssimo desembargador, doutor Henrique Jorge Holanda, excelentíssima desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, excelentíssima desembargadora Andréa Mendes Bezerra, excelentíssima juíza de direito convocada Maria Regina Câmara, muito dignos advogados presentes, senhoras e senhores servidores, meu muito cordial bom dia. Excelência, analisando o parecer do colega procurador de justiça que emitiu análise sobre este fato, tá certo? Doutor Antônio Irã Coelho Sírio, ele, resumidamente, diz que o habeas corpus não tem o condão de resolver pendências que devem ou podem ser resolvidas através de recurso, motivo pelo qual ele opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. Além disso, excelência, ouvindo atentamente o que foi colocado aqui pelo nobre advogado, eu fico a pensar de como deveria agir a vítima num caso como este. Será, excelências, que a vítima deveria ter uma caderneta para anotar o dia, a hora, o mês, o ano em que cada violação aconteceu? Penso eu que seria exigir demais de uma pessoa que, durante 10 anos, longos 10 anos, foi violentada pelo acusado. Assim sendo, excelência, eu me acosto ao parecer do procurador Antônio Irã e sou pelo não conhecimento do habeas corpus. Assim é o parecer do Ministério Público, excelência. Obrigado, doutor Humberto. Parabenizar o doutor Leonardo, como sempre, firme, seguro aí na sustentação oral. Mas, doutor Leonardo, eu não encontrei substratos fáticos e jurídicos a ensejar a mudança do voto provisório já disponibilizado, que agora eu torno definitivo, pelo não conhecimento e também por não encontrar ilegalidade manifesta a fim de conceder eventual concessão de ofício. Então, eu vou ler aqui a verbetação da proposta de emenda. Habeas corpus penal e processual penal, estupro de vulnerável, sentença penal condenatória, transitada em julgado, pleito de reconhecimento de nulidade da sentença condenatória e a inépcia da denúncia, com trancamento da ação penal, não conhecimento, discussão não suportada pela estreita via do habeas corpus, revolvimento de matéria fático-probatória, sucedâneo recursal, matéria já decidida no julgamento da apelação interposta pelo paciente e mantida nas vias recursais. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício. Habeas corpus não conhecido. Como vota a eminente desembargadora Andréa? Obrigada, senhor presidente. Parabenizo o doutor Leonardo pela sustentação. Quero parabenizar também o doutor Humberto pela sua assunção, desejando todo sucesso e iluminação. Eu já, anteriormente, já foi disponibilizado o voto do eminente relator,
Eu ratifico meu voto provisório, eu acompanho. Obrigado, Excelência. desembargadora. Como vota a eminente doutora Regina, Câmara? Parabenizo o advogado e o doutor Roberto Bianchini pela promoção, e eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, doutora Regina. Então, manifestação unânime da terceira Câmara Criminal. Nós temos aqui 2 processos que estão com previsão de sustentação oral. Só que a eminente relatora vai retirar de pauta. E os advogados aqui estão presentes, eu já vou citar que são retirados para já liberá-los, se for o caso. É o 4.5, recurso em sentido estrito 00-102-57-49. Confirma, desembargadora Regina. Confirmo, desembargador. Que é o Confirmo. doutor, obrigado, que é o advogado, é o doutor Cícero Roberto Bezerra de Lima. Está aqui presente, né, doutor? Então, será um prazer tê-lo aqui conosco, assistindo, mas em relação ao processo, está liberado que não vai ter, vai ser adiado, tá certo? Retirado de pauta. Qual é o próximo? O outro é o apelação 4.78 da pauta, que é de número 020 3198 90 de Maracanaú, apelante JET-M, advogado doutor Leonel Caminha Linhares, está aqui presente, né, doutor? Vai da relatoria da eminente desembargadora Maria Regina. Confirma, desembargador, se retirar? Confirmo, desembargador. Confirmo. Obrigado. Então, a mesma situação, doutor. É um prazer tê-lo aqui. Retirar de pauta, fica para a próxima. Ele vai retirar e vai ser publicado. Pode ficar da próxima pauta, viu? Aí ela vai publicar ao seu. O senhor será intimado, excelência. Não precisa mais nem se inscrever para. Precisa, porque é retirar de pauta, tá certo. Perfeito. Precisa porque está sendo retirado de pauta. Não só adiado, né? Isso, dá uma pauta. Se fosse só adiado, já estaria, mas como é retirado. O senhor vai ser intimado, documento não pauta. Entendeu? Se fosse só adiado, aí já estava. Obrigado. Agora vamos retornar aqui, né? (3.37) HC 06363632662. Petrante, doutor Flávio Jacinto da Silva, paciente Carla Carízia Paiva de Macedo Bezerra, da relatoria da eminente desembargadora Andréia Mendes. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, presidente. Doutor, o senhor dispensa a reprodução de relatório? Sim, excelência, dispenso. Doutor Humberto? Sim, excelência. Obrigado. Então, já passa a palavra ao doutor Flávio, sem a dizer da satisfação, do prazer, doutor Flávio, de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar bastante aqui a nossa sessão, a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Henrique. Cumprimentando já. Desembargadora Marlúcia, desembargadora Andréa, doutora Regina. Eu peço, venha a todos, antes cumprimentando todos os advogados, defensores públicos que estão aqui nos ouvindo. Eu peço, venha a Vossa Excelência para cumprimentar em modo particular o douto procurador recém-empossado ontem, procurador o doutor Humberto Ibiapina, e eu fico feliz, Humberto, por conta de eu conhecer toda a sua trajetória, desde o berço dos colégios, eu que sou bem mais antigo do que você, e fico muito feliz porque é uma ascensão merecida e uma trajetória exemplar. Então, continue nessa linha, continue representando bem a coletividade, porque realmente você é um exemplo a seguir, realmente é uma referência no Ministério Público do Ceará. Então, parabéns. Obrigado, doutor Flávio. Eu vou pedir permissão a todos, porque hoje, para mim, está acontecendo assim, uma coisa muito agradável, Eduardo Henrique, é que eu estou tendo, primeiro, a última sessão do ano, e hoje eu estou completando 33 anos de advogado, de advocacia.
Em 1990, dezembro de 90, eu tive a ousadia de pedir demissão do banco para abraçar a advocacia. Naquela era tudo ou nada, e graças a Deus deu certo. Então, eu fico muito feliz em comemorar com essa egrégia terceira Câmara Criminal essa trajetória também, que é longa, mas muito nobre e muito estimulante. A advocacia realmente é muito prazerosa. Senhores desembargadores, desembargadoras, procurador Humberto, eu quero começar a sustentação oral na defesa desse habeas corpus da Carla, fazendo assim uma comparação da medicina com o direito. Vossa Excelência vão entender por que essa fugir assim um pouco normal numa defesa técnica de um habeas corpus. É que a medicina, como o direito, são duas profissões, são duas áreas da vida que exigem um cuidado mais rigoroso dos respectivos profissionais. Porquanto, enquanto a medicina cuida da vida e da saúde das pessoas, da gente, ser humano particularmente, o direito cuida da liberdade e do patrimônio. Então, vai se perguntar, é melhor estar doente ou é melhor estar solto? Quer dizer, são situações em que envolve uma responsabilidade muito maior dos profissionais, do médico e do direito. E neste caso aqui, é um caso típico onde eu tenho que dizer, lamentavelmente, que houve um descaso da defesa técnica. E isso nos leva a entender o porquê do Estado ser tão exigente quanto ele diz, inclusive, na própria Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça. Procurando todas as interpretações desse princípio constitucional, dessa imposição constitucional, nada mais é do que o Estado dizendo que não admite, não permite que nenhuma pessoa fique sem defesa, ainda que essa pessoa esteja ausente. Eu não vou me preocupar aqui em citar os artigos do Código, porque não precisa, porque nós sabemos disso, mas é que o Estado ele é tão preocupado, ele é tão exigente, que ele diz exatamente isso. Ainda que a pessoa esteja ausente, o processo não pode continuar sem que haja uma defesa. No júri, por exemplo, doutor Henrique, Vossa Excelência, que atuou muito tempo no júri, sabe que quando há uma defesa técnica que não represente bem a defesa do réu, o juízo toma a iniciativa de suspender por falta de defesa técnica. Da mesma forma que o Ministério Público, se ele pede absolvição de um réu, mas o juízo entende que aquele pedido de absolvição não representa a correta defesa da coletividade no que diz respeito à fiscalização, aquele pedido de absolvição vai ser questionado e talvez até suspensa a sessão por falta de um posicionamento técnico. Quer dizer, o Estado ele tem essa preocupação máxima, principalmente na área do direito, de dizer, não, o réu, a pessoa, tem que ter uma defesa técnica. Não é só a questão do princípio da ampla defesa. Não é só a questão da defesa que todos nós devemos ter, que todo réu, que toda pessoa no processo deve ter. Não é só isso. É que ele tem que ter obrigatoriamente alguém. Se a defesa técnica não é suficiente, será substituído. Tanto assim que, quando sai uma sentença, se a defesa técnica não apresenta imediatamente o recurso, o que é que o juízo faz? Determina a intimação pessoal do réu para que ele apresente, constitua novo advogado. E neste caso particular, o que foi que aconteceu? O juízo, ele agiu bem quando ele percebeu a falta da defesa técnica, e neste caso, houve uma situação lamentável. Desembargadora Marlúcio, desembargador Henrique, desembargadora Andréa. O advogado, a defesa técnica, disse o seguinte, saiu a sentença condenatória e ele embargou de declaração. Quando saiu a decisão dos embargos, ele fez uma petição dizendo que não ia recorrer porque a procuração não lhe dava poderes para aquilo, porque a procuração era apenas para o primeiro grau. E ele não percebeu que o recurso é interposto no primeiro grau. Não podia alegar isso. Mas, mesmo assim, ele disse e não apresentou recurso. O juízo, então, do primeiro grau, foi o que fez? Determinou a intimação da ré para que ela constituísse novo advogado. E ela assim o fez.
Quando ela foi intimada, imediatamente ela constituiu o novo advogado. Mas, curiosamente, no dia seguinte, inclusive no dia seguinte, após o protocolo da petição constituir novo advogado, o juízo deu uma nova decisão, tornando sem efeito a intimação para constituir novo advogado e determinando a prisão em razão de considerar a sentença transitada em julgado. Mas como se poderia considerar a sentença transitada em julgado se não foi oportunizada a ré, a defesa técnica? Porque realmente havia uma defesa, mas a defesa técnica não foi, vamos dizer assim, ela negligenciou. Ela deixou a ré, ela deixou a pessoa no processo indefesa, sem condição de... E não cabe, nós não podemos atribuir a responsabilidade pelo recurso ao réu. Por quê? Porque essa atribuição é da defesa técnica. O réu ele não tem essa compreensão, até porque ele não pode, por si, ele não pode de forma nenhuma, até porque o direito, a técnica, o processo não permite isso, que ele apresente o recurso por si, ele tem que ter a defesa técnica. E essa responsabilidade, lamentavelmente, não foi cumprida pela defesa técnica. É lamentável, mas isso aconteceu no processo. Então, eu peço todas as vezes às vossas excelências que observem essa situação. Inclusive, há um questionamento se é a via adequada ou não a via do habeas corpus para enfrentar essa negligência técnica, essa falta técnica. Mas o certo é que o que está se questionando aqui é exatamente que a ré ela foi condenada, foi intimada da sentença através do seu advogado, o advogado tomou conhecimento, embargou de declaração, após a decisão do desembarque, que era o momento adequado para interpor o recurso cabível, mas ele não fez. Apenas se limitou a juntar uma petição dizendo que não tinha poderes, não tinha sido contratado, não tinha sido, os poderes que lhe tinham sido otorgados não lhe autorizavam a interpor recurso na esfera do segundo grau. E ele não percebeu, lamentável, que o recurso é interposto no primeiro grau. E então ficou prejudicado a ré, que tem hoje, contra si, inclusive está presa, por conta de uma defesa, por conta de uma fragilidade ou de uma ausência ou de uma negligência da sua defesa técnica. E isso contraria todo o sistema jurídico como um todo. Não vamos nem falar só na questão da Constituição ou do Código de Processo Penal ou do próprio Código Penal, o direito como um todo e sobretudo, o bom senso, a responsabilidade. Nós não podemos, de forma nenhuma, atribuir ao réu a responsabilidade pela interposição ou não de recurso, a não ser que o réu o faça deliberado e oficialmente, recomendando ao advogado que não tem interesse em interpor nenhum recurso, prefere cumprir a sentença, que não é o caso dos autos. Então, do desembargador Henrique, desembargador André, desembargadora Marlúcia, desembargadora Regina, meu ilustre procurador, doutor Humberto, eu peço a vossas excelências que atentem, verifiquem esse processo nesse sentido, porque a ré está presa e ela está presa por conta de não ter se ajuizado o recurso, por o juízo ter considerado a sentença transitada em julgado após o próprio juiz, me desculpe ser repetitivo, determinar a intimação dela para que ela constituísse novo advogado. E isso foi feito. Só que, curiosamente, no momento que ela apresentou tempestivamente, constituiu a nova defesa técnica, o juiz recuou e determinou, considerou a sentença transitada em julgado e determinou a expedição do mandado e ela realmente foi presa e hoje se encontra recolhida ao presídio. Então, excelências, encerrando, eu peço todas as vezes de Vossa Excelência para pedir que observem com cuidado esse processo, que não é só uma situação comum de um habeas corpus em razão de um habeas corpus liberatório, no sentido de que a paciente possa responder em liberdade, possa considerar. Então, o pedido é nesse sentido, apenas que oportunize que o recurso seja aceito, porque o recurso foi interposto, a petição de pedir recurso foi interposta, mas, curiosamente, o juiz, depois que a petição foi interposta, não, eu não vou aceitar o recurso, porque a sentença transitou em julgado, e ela
não oportunizou, no momento adequado, a interposição do recurso. Então, nesse sentido que eu peço a Vossas Excelências que dê provimento, dê provimento ao recurso, ao habeas corpus, para que seja oportunizado a ré, que a Justiça, o Estado, lhe aprecie o devido recurso, que ela é o justo, é a questão de justiça, que lhe seja oportunizado, que ela recorra e que o Estado, que o tribunal, aprecie o recurso, se ela vai continuar condenada ou não, mas que seja em grau de recurso. Que é isso só que a defesa técnica pede a Vossa Excelência. E, para encerrar, eu quero desejar mais uma vez a Vossas Excelências que continue fazendo essa referência de distribuição correta da justiça. Fiquem com Deus, tenham um bom Natal e um feliz ano novo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Humberto Biapina. Obrigado, doutor Henrique. Saudações renovadas. Agradecer as palavras do doutor Flávio Jacinto, que realmente é uma pessoa que eu conheço de longas datas, né? E realmente tivemos a oportunidade de, em tempos diferentes, mas cursar a mesma faculdade, e durante a vida profissional nos encontramos muitas vezes. Muito bem. Em relação ao fato ora posto, né, a situação ora posta, se dá a mesma situação do habeas corpus anterior, tá certo? Foi eleita a via indevida para a solução do problema, de acordo com o doutor Irã, procurador de justiça, e eu sigo o parecer do nobre procurador que analisou os autos. Assim se manifesta, Excelência. Obrigado, doutor Humberto. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora. Obrigada, senhor presidente. Parabenizo a excelente sustentação, doutor Flávio Jacinto. Obrigado, doutor Humberto Biapina. Eu quero dizer que eu analisei com todo cuidado, como todos os processos que eu analiso, com todo cuidado que o caso requer, esse caso específico, mas realmente o que se verificou foi que o juiz abriu o prazo para intimar, só que ele não tinha verificado que já havia transitado em julgado. Entendeu? Por isso que ele depois chamou feita a ordem para dizer que já havia transitado em julgado e não caberia mais aquela intimação. Então, sim, foi não. Ela já tinha sido intimada, então? Ela já tinha sido intimada e decorreu o prazo? Não, ela não tinha sido intimada, que ele deu intimação e logo em seguida, no dia seguinte, ele deu como transitado em julgado, chamando feita a ordem. Vou ver aqui, vou especificar aqui a data. Em 20/10/2023, o juiz de origem, através do despacho de página 794, determinou a intimação da paciente para que, no prazo de 5 dias, constitui novo advogado para acompanhar os demais atos processuais, ficando cientificada de que, decorrido o prazo legal, seria nomeada a defensoria para lhe assistir. Porque é o seguinte, eu vou só dizer assim, então vou começar. No dia 19 de dezembro de 2023, a acusada foi intimada pessoalmente da sentença. No dia 19 de dezembro. Ela foi intimada pessoalmente da sentença, conforme a certidão do oficial de justiça, folhas 723. Embargo de declaração oposto pela defesa da paciente no dia 23 de janeiro de 2023, os quais foram rejeitados pelo juiz de origem em 22 de agosto de 2023, na decisão de páginas 762 e 769. A referida decisão foi considerada publicada no dia 4 de setembro de 2023. E, decorrendo do prazo para a interposição de recurso, foi certificado o trânsito em julgado para a defesa em 11 de setembro de 2023, sendo determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente. Logo após, no dia 19 de outubro de 2023, a defesa da paciente atravessou petição informando que lhe foram otorgados poderes pela ré Carla Carícia Paiva de Macedo, Bezerra, apenas para atuação em primeira instância, alegando que atuou dentro do limite dos poderes otorgados, de forma que os causídios requereram
um chamamento feito à ordem e a intimação pessoal da paciente sobre a sentença para regularizar a sua representação e se fazer representada na instância superior. Certo? Porque já foi certificado o trânsito em julgado de defesa em 11 de setembro de 2023. Aí ele pediu em 19 de outubro de 2023 que fosse chamado feita a ordem para apresentar, já que eles não tinham poderes. Em 20 de outubro de 2023, o juiz de origem, através do despacho de folha 794, determinou a intimação da paciente Carla Carize para, no prazo de 5 dias, constituir novo advogado para acompanhar os demais atos processuais, ficando cientificados de que o decorrer do prazo seria nomeada a Defensoria Pública. Em 24 de outubro de 2023, a autoridade impetrada indeferiu o chamamento. Eu acho que ele verificou que já havia transitado, aí ele deferiu o chamamento do feito à ordem, bem como o pedido de intimação da réu, uma vez que já havia sido devidamente intimada, assim como pontuou que a sentença já havia transitado em julgado para a ré e para a sua defesa. Interposição de recurso de apelação pela nova defesa da paciente ocorreu no dia 24 de outubro. Por fim, o mandado de prisão em desfavor da paciente foi expedido no dia 27 de outubro e cumprido em 5 de dezembro de 2023. Entendi. Obrigada aí, doutora. Então, pois não. A interrupção. Não, pois não, desembargador. Então, referente a esse caso, é um caso peculiar analisado, mas nesse sentido, eu vou ler aqui apenas, como já dei, né, esse resumo, eu vou ler apenas a verbetação. Habeas corpus penal, processo penal. Decisão de rejeição do recurso de apelação, intempestividade, não conhecimento, impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal, alegação de cerceamento de defesa, decorrente de deficiência de defesa técnica, ausência de patente e legalidade, para ensejar a concessão da ordem de ofício, ordem não conhecida e denegada de ofício. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora Andréia. Como vota doutora Regina? Acompanhar a relatora, senhor presidente. Obrigado. Como vota a minha desembargadora Marlúcia? Senhor presidente, eu vou pedir vista desse habeas corpus. Perfeito. Algumas dúvidas para ele esclarecer. Certo. Então, vista concedida a minha desembargadora Marlúcia. 3.40. HC 063-5220, dígito 65, impetrante Eliseu Michilo de Araújo, paciente Odaí, doutor paciente Odaí Francisco dos Santos. O advogado é o doutor Eliseu, da relatoria da desembargadora Andréia. Está em mesa, desembargadora Andréia? Está em mesa, presidente. 3.40. O doutor Eliseu se encontra? Presente, excelência. Bom dia, doutor. Doutor, Bom dia. O senhor vê necessidade de relatório? Ou já posso passar a palavra ao senhor? Eu dispenso o relatório, excelência. Obrigado. Doutor Humberto? Sim, excelência. Por mim também. Obrigado. Então, já concedo a palavra ao doutor advogado, doutor Eliseu, pelo período regimental, sem antes dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui, doutor Eliseu, certamente vai abrilhantar os debates. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor presidente, desembargador Henrique Jorge. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, cumprimento a doutora relatora, desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfino, que me atendeu gentilmente, conversamos sobre a causa. Agradeço muito a atenção de Vossa Excelência. Depois disso, inclusive, juntamos a sentença do magistrado que determinava o recambiamento do preso. Agradeço a toda a atenção de Vossa Excelência. Doutos desembargadores que compõem, desembargadoras que compõem essa Câmara, doutor Procurador de Justiça, doutor Humberto Ibiapina, saúde Vossa Excelência, saúde dos advogados, demais presentes.
Senhor presidente, é uma satisfação estar perante esta Câmara, neste grande Tribunal de Justiça do Ceará. Somos aqui de São Paulo, temos maior respeito pela Justiça do Ceará, militamos em alguns casos aí desde 2005 e sabemos da competência de Vossas Excelências. Senhor presidente, nós aqui estamos reclamando porque o nosso cliente, o paciente Odair, ele obteve a progressão ao regime semiaberto em 25/5/2003. Ele foi colocado num presídio de segurança máxima em razão de ter sido condenado por associação criminosa a uma pena de 9 anos. O que acontece? Esse processo dessa pena de 9 anos sequer transitou em julgado. Vossa Excelência sabe muito bem que uma pena de associação criminosa, o máximo que se chega pelo Código, pela lei, 10 anos. O juiz, com todo o respeito, extrapolou, não respeitou a circunstância do artigo 59. Em razão disso e de outras questões de nulidades, a defesa vem recorrendo e a apelação sequer foi julgada. Ou seja, o que existe aqui, na verdade, é uma antecipação de cumprimento de pena. E uma antecipação de modo cruel. Está ali num presídio de segurança máxima, obteve a progressão ao regime semiaberto em maio, 25/5/2023, e até agora continua num presídio onde a própria lei do Ceará, a própria lei 18.428 de 2023, uma lei recente, no parágrafo, artigo 3º, parágrafo único, diz: não é permitido a inclusão de preso em regime semiaberto nesta unidade prisional. Ora, se não é permitida a inclusão, logo, se ele alcançou o semiaberto, ele tem que ser transferido imediatamente, sob evidente constrangimento ilegal. Tomei conhecimento que o Estado do Ceará tem com dificuldades em colocar preso em regime semiaberto por falta de unidade própria. Então, estão amontoando em presídio de regime fechado. Em razão disso, nós pedimos também a prisão domiciliar, que também o magistrado negou, está devidamente fundamentada. A negativa é que estaria distante para alcançar o regime aberto, só ia alcançar em 2024. Ora, 2024 é o nosso ano vindouro. Então, essa justificativa, com todo respeito, não está totalmente equivocada, né? Porque se logo agora, em 2024, ele vai alcançar a progressão ao regime aberto, portanto, não é óbice para que justifique a negativa de prisão domiciliar. Existem todas essas questões, senhor presidente. Existe ainda uma a mais, que levei ao conhecimento da doutora desembargadora, doutora Andréa, que o magistrado determinou o recambiamento dele para São Paulo. Essa sentença de recambiamento já faz, quer ver a data? Foi em 30/10 de 2022. 30/10/2022, o magistrado determinou que ele viesse para São Paulo. Ora, faz mais de um ano que essa ordem não foi cumprida. Antigamente, uma ordem dessa, o magistrado dava 10, 15 dias, a ordem era cumprida. Hoje passa-se a ordem para a secretaria, essas ordens são desprezadas, não dão a mínima. Não faz sentido uma ordem de 2022, do mês 10, até agora não providenciaram o recambiamento. Nós oferecemos uma solução, já que ele está no semiaberto, uma saída temporária, ele se apresentaria no presídio de São Paulo. Já que está no semiaberto, é possível a saída temporária, ele se apresentaria no presídio de São Paulo.
sem custo para o Estado? Também não houve decisão nesse sentido? Então, esse constrangimento ilegal, ao meu ver, doutor presidente, doutora desembargadora, doutor André, demais julgadores, eu entendo que está evidenciado, porque daqui a pouco ele já está no prazo do regime aberto e não obteve o benefício do semiaberto. Está evidente isso. Mais alguns meses ele já está no prazo do regime aberto. Então, em razão disso, senhor presidente, em razão de estar em prisão totalmente inadequada, uma prisão que sequer permite o preso estar no regime semiaberto, em razão do lapso temporal transcorrido, pedimos a concessão da ordem e, de antemão, agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Vou desejando aqui um Feliz Natal, umas ótimas festas, um Feliz Ano Novo a todos. E foi um prazer estar mais uma vez diante de Vossa Excelência. Agradeço uma vez mais a desembargadora, doutora Andréia Mendes. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Humberto. Com a palavra a você. Obrigado, doutor Henrique. Saudações renovadas. O feito foi analisado pela doutora Fátima Correia Castro, no qual ela concluiu pela denegação da ordem. E eu ratifico este entendimento, Excelência. É o parecer. Obrigado, doutor Humberto. Devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Eliseu pela excelente sustentação. E eu agradeço seus votos e eu também desejo boas festas para o senhor e a sua família. Eu vou aqui ler apenas a verbetação. Habeas corpus, execução penal, pleito de saída, antecipada nos termos da súmula vinculante número 56. Não conhecimento, impossibilidade de utilização do direito como sucedâneo recursal, via inadequada. Análise ex officio. Ilegalidade não constatada, previsão de progressão para o regime aberto apenas em agosto de 2024. Princípio da isonomia, observância da súmula vinculante número 56 e aos parâmetros estabelecidos no número 641.320. Progressão per salto. Impossibilidade de verificação, ordem não conhecida, contudo, concedida de ofício para determinar que o juiz de execução verifique com urgência sobre o não cumprimento da ordem judicial de progressão para o semiaberto, o que ensejou a alegação de permanência do reeducando em regime mais gravoso, apreciando também o pedido de manutenção em regime mais gravoso, sequência 101.1, realizado pela SAP. Determina ainda a expedição de ofício à vara da Corregedoria de Presídios para que diligencie sobre a efetivação da transferência do reeducando, deferido por aquele juiz nos autos de número 800.1990, de 73 de 2022. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargadora. Doutora Andréia. Regina. Acompanho a relatora. Desembargadora. Obrigado, desembargadora Marlúcia. Senhor presidente, a desembargadora relatora, eu acompanho o voto da desembargadora, acho que está muito bem fundamentado. Agora, eu gostaria de fazer só uma pequena sugestão, para que ficasse fixado um prazo, Vossa Excelência determinou ao juiz, né, essa apreciação, ficasse determinada um prazo de 10 dias, né, também para ser oficiado a vara de corregedoria dos presídios. Tá, pois não. Sobre essa transferência. Tá certo. Vou colocar o prazo de 10 dias. Tá, ok. 10 dias. Tá, concordo. Pois não. Então, pronto. Manifestação unânime da Terceira Câmara Criminal. Agora os processos. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor. Obrigado. E obrigado por colocar prazo, Excelência, doutora desembargadora Andréia, porque esse prazo, acredito que a ordem desta vez vai ser cumprida. Muito obrigado. Obrigado. 4.5. Recurso em sentido estrito, processo agora de pauta. 00-102-57, dígito 49. Com marca de origem Maracanaú, primeira vara, recorrente Ministério Público, recorrida MA do NR,
Advogado, doutor Cícero Roberto Bezerra de Lima. Da relatoria da eminente desembargadora Regina. Está em mesa, doutora Regina? Não, o desembargador foi retirado de pauta. Mas é aquele, né? Então, foi um daqueles dois que a senhora já mencionou. Foi. Obrigado. Não, não era nenhum daqueles dois. Perfeito. Então, 4.14, apelação, 6.000 ao contrário, 52.23 de 72. Com marca de origem, Itarema, apelado Ministério, apelado Ministério Público, Magno César Gomes, também apelado Maria Madeline. Advogado, doutor Francisco Wesley Vasconcelos Silveira. Apelado Missalene Souza de Araújo, apelado Jean Carlos Aves Souza, da relatoria da eminente desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargadora Marlúcia? Quem é que vai produzir a sustentação oral? Certo. Doutor Francisco Wesley, está na sala? Oi, Excelência, boa tarde, bom dia, na verdade. Eu vou me abster da sustentação, Excelência, tendo em vista que fui mais uma vez vítima do Covid, não estou me sentindo muito bem, eu até pedi preferência aí no chat, só para a verdade do julgamento. Então, o senhor pede só a preferência? Só a preferência, né? Isso, não Excelência. sustentação oral. Então, eu vou já proclamar o resultado. Recurso do Ministério Público conhece. Aliás, a senhora quer ler, desembargadora, ou posso ler? Quer que eu leia a emenda? Só a verbetação fica mais completa. Com certeza. Obrigada. Então, conceder a palavra à doutora relatora. Obrigada. Apelações, direito penal e processo penal. Recurso ministerial. Pleito de reforma da sentença para condenar os apelados pela prática dos delitos de cujas acusações foram absolvidos. Impossibilidade. Ausência de provas para a condenação relativa aos referidos delitos. Crime de falsidade ideológica absolvido pelo crime de peculato. Apelações das defesas, preliminar de nulidade processual por inobservância dos requisitos da delação premiada, contribuindo ao cerceamento de defesa, inocorrência. Pleito comum de absolvição, alegada insuficiência probatória, inocorrência. Provas consistentes da materialidade e autoria delitiva, coautoria e consumação caracterizadas, acervo probatório apto a embasar a condenação, pedido de reforma da dosimetria, possibilidade, fundamentação inidônea da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, penas bases reformuladas, substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito, regime inicial de cumprimento da pena alterado, recurso ministerial conhecido, porém improvido, recursos das defesas conhecidos e parcialmente providos. Obrigado, desembargadora. Agora... Não, só proclamo. Já foi votado, todos já votaram nesse sentido, todos acompanharam. 4.15. Apelação 073-4137, diz 34. Com marca de origem, terceira vara do júri de Fortaleza, apelante Henrique Soares Silva, apelante Antônio Wesley Monteiro de Souza, Defensoria Pública, apelante José Flávio Rodrigues Pereira, advogado Dr. Manuel Abílio Lopes, apelante Lailson Luiz da Silva Santos, advogado André Eugênio de Oliveira Quezado.
Certo. Apelado Ministério Público da Relatoria da eminente desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa. O doutor Abílio se encontra? Presente, Excelência. Doutor Abílio, eu consultando aqui o sistema, os apelos foram conhecidos e providos. Não é isso, desembargadora? O senhor vê necessidade de se ainda produzir sustentação oral, doutor Abílio? De forma alguma, Excelência, eu queria só agradecer a atenção de todos, saudar a Vossa Excelência, desembargadora Marlúcia, desembargadora Andréa, excelentíssimo procurador, doutor Humberto Biapina, parabéns pela sua ascensão ao cargo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Abílio. Então, manifestação unânime, conhecidas e providas as apelações. 4.55, apelação 6.000 ao contrário, 291, dígito 94, da relatoria da eminente desembargadora Andréa Mendes. Está em mesa, desembargadora? Está em mesa, presidente. Vai produzir a sustentação oral, é o doutor Oséias. Doutor Oséias se encontra na sala. Doutor Oséias de Souza Rodrigues Filho. Não está? Então, vamos para recuperação, né? 4.85, apelação 011, 3153, dígito 05, da relatoria da doutora Maria Regina Oliveira Câmara, revisão de desembargadora Marlúcia. Está em mesa, desembargadora? Está, desembargador. O doutor Paulo César Magalhães se encontra presente? Sim, Excelência. Doutor Paulo, todos votaram, né? Consultando aqui o sistema, doutor Paulo, os recursos foram conhecidos, providos para, em face do reconhecimento da ilicitude das provas colhidas e ao reconhecimento de insuficiência probatória independente e suficiente, absolver os acusados nos termos do artigo 386.7 do CPP. O senhor vê necessidade de produzir sustentação oral, doutor? Não, Excelência, eu dispenso a sustentação oral, pode ser que eu mude a ideia de Vossas Excelências, né? Mas agradeço já, de antemão, a toda a atenção dispensada pelo tribunal. Mais uma aqui, votante dos votos de consideração do doutor Humberto Biapina, né? Obrigado. Vai fazer um excelente trabalho que a gente tem feito nas bases do júri. Parabéns. Perfeito. E desejo boas festas a todos, que a família de todos tenha muita saúde aí nesse Natal, muita paz, muita saúde. Que 2024 a gente continue aqui na nossa vontade de fazer justiça. Excelência. Obrigado, doutor Paulo. Também desejamos ao senhor 4.88, apelação 0049-217, dígito 32, também da relatoria da doutora Maria Regina. Está em mesa, doutora? Está, desembargador. Apelante Rafael Apolinário Macedo, advogado doutor José Boaventura Filho. Doutor José Boaventura? Não, Excelência. Podemos já passar a palavra ao senhor ou a necessidade de sustentação oral? Estou à discussão para a sustentação, Excelência. O relatório eu dispenso. Perfeito. Doutor Humberto? Sim, Excelência. Sigamos. Então, já passa a palavra ao doutor José Boaventura, sem dizer da satisfação, do prazer de tê-lo aqui conosco. Certamente vai abrilhantar o trabalho, doutor. Com a palavra, Vossa Excelência, aqui, explorado o tempo regimental. Obrigado, Vossa Excelência. Primeiro, os meus cumprimentos ao desembargador presidente, Henrique Jorge, à excelentíssima senhora relatora, desembargadora Maria Regina, às desembargadoras Andréa Mendes e Marlúcia de Araújo.
os cumprimentos também, as felicitações pela nomeação de Sua Excelência, o procurador Humberto Biapina, ao tempo que também felicito a Defensoria Pública, as advogadas e advogados aqui presentes e aos serventuários. Excelências, vou procurar ser breve e objetivo nas minhas... Do ponto de vista da... Entende-se que aí explico por quê. O cliente, o senhor Rafael Apolinário, ele foi secretário de infraestrutura do município de Juazeiro do Norte e, na qualidade de secretário, tinha a obrigação de lançar alguns pagamentos, dentre eles os devidos à Previdência, no caso, Previdência Municipal. Teve uma conta desaprovada no Tribunal de Contas, ainda Tribunal de Contas do município. Esse acordo desaprova as contas e aplica multa, indicando de que ele recolheu a menor a previdência de alguns servidores. E veja-se bem, o acordo não diz que houve uma diminuição da previdência de alguns servidores. Alguns servidores não foram indicados para o recolhimento. Esse é um ponto que é interessante de se vislumbrar. É de se dizer, Excelência, que esse tipo de pagamento é um ato administrativo complexo. Apesar de, no final, o secretário realizar o pagamento, esse pagamento é antecedido por vários outros atos administrativos. Dentre eles, a seleção do recurso humanos, de quais são os servidores que serão pagos, folha, que será naquele dia. Essa seleção passa pelo crivo da contabilidade pública, depois ainda pelo secretário de Administração e Finanças, para só ao final o ordenador de despesas, no caso o senhor Rafael Apolinário, realizar o pagamento devido. Então, é um ato complexo. E aqui não ouso dizer, até porque eu não participei, de que, de fato, tem uma questão de determinados servidores na folha de pagamento. Agora que houve apropriação indébita previdenciária, o processo está longe de provar isso, Excelências. E eu digo por quê? Porque o único instrumento probatório que foi juntado nesses autos foi o Tribunal de Contas dos municípios. E aí minha assertiva, porque passou a ser apenas um referendador da decisão do Tribunal de Contas. Ora, esse procedimento, ele não passa por nenhum crivo da justiça processual criminal. Ele é um procedimento administrativo para aferição de contas públicas. Ainda que essas contas tenham sido desaprovadas, e ainda que o acórdão tenha indicado a eventualidade de que, em tese, possa ter ocorrido uma apropriação indébita, é responsabilidade da justiça criminal provar isso acima de qualquer dúvida. A demanda, Excelência, a pretensão acusatória sequer requer a produção de nenhuma prova testemunhal, eventualmente pericial. A denúncia do Ministério Público e a defesa vem dizendo isso desde o início, não apresenta nenhuma prova, nem o requerimento de prova. Ora, como corroborar um ato feito administrativamente sobre o prisma da justiça criminal sem nenhuma prova que o corrobore? A justiça criminal cearense vai passar a ser um mero carimbador das decisões do Tribunal de Contas. E ainda que aqui possa se dizer, Excelência, eventualmente, que a defesa também não produziu provas, mas esse ônus não é da defesa, esse ônus é do Ministério Público. E nós não podemos abrir mão de que esse ônus seja do Estado. A hipossuficiência, a diferença de possibilidades e de demonstrações de provar algo é absolutamente desequilibrado e é justamente por isso que o Código de Processo Penal, que é a Constituição Federal, atribui a um órgão do Estado a obrigação
da culpa, a prova da culpa. E essa prova há de ser judicial. O artigo 155 do Código de Processo Penal é sabido, e eu repito apenas para dar ênfase à minha fala, me perdoem, é absolutamente um teste de dúvidas nesse aspecto. Apenas as provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, elas têm um juízo probatório diferido. O procedimento do Tribunal de Contas do município, por mais que se dê a ele credibilidade, ele vale ao inquérito policial, toda a doutrina, toda a jurisprudência. Portanto, peço até perdão por talvez a minha fala ter sido enfática demais, mas é algo que causa espécie à defesa. A ausência perspectiva de que o mínimo de prova tenha sido engendrada processualmente, na ampla defesa, no contraditório, a oitiva de um dos técnicos, eventualmente, que corroborasse aqueles números, que identificasse qualquer ato criminoso. Não falo das contas, mas do crime. E há de se perceber algo. Apesar da proteção indébita, ela não prescindir de um dolo específico, ela prescinde de um dolo genérico. É preciso demonstrar minimamente a vontade do agente. E o agente não teve vontade nenhuma. Ele pagou exatamente o que lhe foi apresentado. E é ato complexo. A própria figura do princípio da segregação dos atos administrativos não atribui a ele diretamente a composição daquela folha, mas apenas o pagamento dela. Não se trata de uma entidade privada ou de um dono tem controle sobre todos os aspectos. Ainda que o meu cliente, o ex-secretário Rafael Apolinário, tivesse e tem dever de vigilância sobre esses atos, esse dever de vigilância não o transforma em um responsável criminal por eventual apropriação indébita, porque senão estaríamos diante de um caso de uma imputabilidade objetiva, não pelo que alguém fez, mas pelo que alguém é ou representa, no caso, a gestão. Portanto, Excelências, a minha fala inicial é nesse aspecto, e pedir a Vossas Excelências, e sei do cuidado, né, e da cura que Vossas Excelências têm com a matéria criminal, de observar esse requisito eventual, de que não há uma prova judicial, sequer o Ministério Público cuidou em requerer a produção de nenhuma prova judicial que corrobore uma vírgula que seja do procedimento administrativo havido no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Um segundo ponto, Excelências, que é de que o procedimento preparatório para a identificação dessa ação penal, me perdoe, ele surge num inquérito civil público, para vistas de eventual improbidade administrativa. Passados uns anos e superada a prescrição da improbidade administrativa, o Ministério Público surpreende com essa ação penal, utilizando o instrumento do PIC para essa consecução. Ora, a repercussão do Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 593-727, também aventado a miúde pela defesa, nas suas razões iniciais de contestação, nas suas alegações finais, ele diz que esse procedimento investigativo criminal, ou a eventualidade do aproveitamento do inquérito civil público, é subsidiário. É preciso circunstâncias muito próprias para que o Ministério Público suceda a investigação preliminar. Por razões simples. Né? Ele é o autor da ação penal, o Ministério Público tem a elevada função de propor a ação. Essa investigação pretérita, ela ocorreria, segundo a excepcionalidade do STF, em lavagem de capitais com repercussões para os estados, em crimes em que envolvam a própria polícia ou que esteja demonstrada a leniência da polícia na investigação. Objetivamente, nenhum desses três elementos está presente nessa ação penal. Nenhum deles foi sequer demonstrado. E aí eu peço novamente, Vênia,
Excelências, para fazer a seguinte digressão. Imaginemos que o Ministério Público pudesse agir como eventual órgão de investigação em todos quaisquer casos. De que forma isso seria eleito? Como o Ministério Público iria identificar, investigar A e não investigar B? Ao escolher, ele estaria prevaricando a não investigar B? É evidente que não. Justamente por isso que esse elenco que o STF traz a questão da subsidiariedade, é justamente para que se faça a distinção sobre os diversos momentos da percepção penal. Consagrado no nosso sistema processual que o momento antecedente é da autoridade que possa convencer o Ministério Público essa investigação sequer é imprescindível. Quando ela se filia a esse procedimento para a propositura da ação, é preciso que esse procedimento seja feito na forma da lei, que ele não fuja aos rigores da lei. Porque isso é controle, excelências. E é controle que deve ser exercido principalmente pelo Poder Judiciário, né, que é o último guardião da defesa do cidadão. Portanto, excelências, a defesa vem, e me perdoe novamente a veemência, sobre esses dois aspectos, de que o procedimento investigativo do Ministério Público é nulo, nesse caso específico, porque nenhuma dessas elementares do recurso extraordinário 593, 727 do STF, que tem repercussão geral, estão presentes, e segundo, porque não foi produzido uma prova judicial sequer foi requerido pelo Ministério Público essa prova. E, por fim, em razão da eventualidade da defesa, eu não posso deixar de falar, excelências, na dosimetria. Quando, das circunstâncias do artigo 59, o juiz de piso, ele identifica uma especial reprovação do crime. E ele explica as razões. Ele diz que há uma especial reprovação, primeiro porque o agente tinha plena consciência do fato. Excelências, a plena consciência do fato é algo intrínseco ao tipo penal, é a imputabilidade. Se o agente não tem plena consciência, é imputado, ou por alguma eventualidade de doença mental ou incapacidade. Então, ter consciência do fato é intrínseco ao tipo penal. Não pode agravar essa condição, não pode majorar a pena. Diz depois, Sua Excelência de primeiro grau, que essa reprovação ocorre porque o agente é secretário municipal. Ora, mais uma vez, o meu cliente pagará por quem é, não pelo que fez. O tipo penal não faz distinção. Então, uma conduta do empresário é menos reprovável? Uma conduta de um contínuo que tem a posse do dinheiro. Como que o julgador distingue? E, por fim, excelências, de que o dinheiro foi, eventualmente, apropriado em razão da Previdência Municipal, e que isso causou um prejuízo à Previdência. Esse prejuízo é intrínseco também. E a lei também não distingue se a Previdência é municipal, se ela é uma Previdência própria de eventuais conglomerados econômicos, se ela é uma Previdência privada. Mais uma vez, o julgador admite uma especial reprovação na conduta intrínseca do tipo penal. Né? Com isso, subindo consideravelmente. Foi de 1 minuto. Não, Excelência, agradeço e peço perdão por ter extrapolado o tempo. Mas apenas para pedir a Vossas Excelências a cúria, o cuidado na análise desses autos, e é um cuidado que eu sei que Vossas Excelências já têm ordinariamente, é apenas um pedido à apelação da defesa, o nome não é sem razão, o nome do recurso não é sem razão, a gente apela, de fato, para que Vossas Excelências verifiquem essas circunstâncias e o risco que corremos, sob o ponto de vista da justiça criminal, em abrir um precedente e única e exclusivamente o procedimento administrativo do Tribunal de Contas do município seja suficiente para
uma condenação criminal. Agradeço a Vossas Excelências o tempo. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor. Concedo a palavra ao doutor procurador, doutor Humberto. Obrigado, Excelência. Saudações renovadas. Doutora Vera Lúcia de Carvalho Brandão analisou os autos e entendeu, pelo conhecimento, mais improvimento do apelo. Da mesma forma, segue este procurador de justiça. É o parecer. Obrigado, doutor Humberto. Devolvo a palavra à eminente relatora. Senhor presidente, eu peço que venha para ler apenas a emenda. Perfeito. Apelação criminal. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A do Código Penal. Recurso da defesa. Preliminar de nulidade da investigação conduzida pelo Ministério Público. Não acolhimento. Inexistência de prejuízo à defesa. Ação penal instaurada a partir de provas produzidas em procedimento administrativo independente. Dispensabilidade do inquérito policial. Competência investigativa do parquet, reconhecida pela jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. Pretensão absolutória por ausência de provas judicializadas. Não acolhimento. Suficiência da prova documental produzida em procedimento da Corte de Contas. Validade decorrente da irrepetibilidade da prova nos termos do artigo 155 do Código Penal. Observância do contraditório e da ampla defesa. Condenação mantida. Reexame da dosimetria da pena. Decote do vetor culpabilidade. Pena reduzida, recurso conhecido e parcialmente provido. Obrigado, doutora. Desembargadora Marlúcia. Obrigada, senhor presidente. Só para fazer umas colocações aqui a respeito da jurisprudência do STJ, que atualmente entende ser desnecessária a demonstração do dolo específico para a caracterização do delito previsto no artigo 168-A do Código Penal, STJ, relator ministro Rogério Schietti Cruz. Outras jurisprudência também do STJ. O tipo penal do artigo 168, letra A do Código Penal, constitui crime omissivo próprio, que se consuma com o não recolhimento da contribuição previdenciária dentro do prazo e das formas legais, inexigindo a demonstração do dolo específico. Relator, ministro Jorge Mussi, quinta turma. Então, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Obrigado, desembargadora. Eu também já o fiz provisoriamente e agora eu torno o meu voto definitivo, aderindo integralmente o belo e judicioso voto da eminente relatora, com as achegas da desembargadora Marlúcia. Então, manifestação unânime, recurso conhecido e parcialmente provido. Obrigado, excelências. Bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Então, volta àquele da recuperação. Muito obrigado. 4.55. 6.000 ao contrário, 291, disto 94. Doutor Oséias de Souza Rodrigues Filho se encontra na sala, doutor Oséias? Não? Então, vamos proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Da desembargadora André, não é isso, desembargador? Então, findou a parte de sustentação oral. Temos agora a parte de destaques. Esses aqui já foram retirados ou tem? O 4.10 e o 4.6, né? Esse 463 também foi retirado? Não, esses que estão aqui retirados, eu já falei. Nenhum deles? Então, pronto.
Então, os que são retirados de pauta, 4.10, apelação 01.4049, dígito 85, da desembargadora Marlúcia, relatoria. Confirma, desembargadora? Confirmo. Perfeito, obrigado. 4.61, recurso sentido distrito 00-50529, da relatoria da doutora Regina. Confirma, doutora Regina? Confirmo, desembargador. Obrigado. 4.63, agravo em execução 838.26, dígito 47, também da doutora Regina. Confirma a retirada de pauta? Confirmo, desembargador. Obrigado. 4.81, apelo 029-5479. Confirma a retirada de pauta, desembargador Regina? Sim, desembargador. Obrigado. Agora, pendentes de votação. Desembargador? Pois não. Eu quero retirar de pauta também o processo 050 95 9535. Perfeito, tá ótimo. É uma apelação, né? Eu chego já lá, mas já fica já. Apelação 00-501-95, dígito 35. A relatoria da doutora Regina. O 3.45, HC 063 666606. Retirado de mesa? Retirado. Certo. 4.77, apelação 00-514-70. A relatoria da doutora Regina. Retirado. 4.78, apelação 02-03198, dígito 90. Retirado também? Retirado, desembargador. De pauta. 4.79, apelação 021-9363. Da doutora, relatoria doutora Regina. Retirado também, doutora? Não. Desembargador, o senhor está impedido nesse processo. Certo. Certo? Perfeito. E não teve a votação da desembargadora Marlúcia. Entra a desembargadora Andréa. É porque não foi disponibilizado. Não foi disponibilizado? Não retiro de pauta, desembargador. É porque quando não, a pessoa não faz parte da trinca, o voto sistema. Eu aqui, o que eu não faço parte da trinca, eu aceito. Desembargador, eu peço a retirada de pauta. Perfeito. Ok, doutora Regina, obrigado. Então, findou essa parte. Os que estão pendentes de votação. Não? E pronto. Já terminou? Já é. Diferente daquele. Que bom, né? Para compensar a sessão de ontem das câmaras reunidas. Né? Foram votados quantos? 87. Então, hoje é a nossa última sessão, não é isso? Eu queria aqui apenas agradecer a todos e emprestem os seus intelectos para a realização dessas sessões. Graças a Deus, todas as sessões correram satisfatoriamente, sem problemas. Um empenho grande dessa equipe, um empenho maravilhoso. Graças a Deus, a gente se cerca de pessoas que estão comprometidas com o trabalho. E aqui eu queria ler apenas aqui, que eu fiz uma mensagem aqui da encíclica do Papa Bento XVI. A SP é salve, salvos na esperança, é um trechozinho bem rápido.
não é muito. Que eu queria sintetizar aqui o que eu penso, o que eu sinto em relação a todos os que nos cercam aqui nessa ambiência de trabalho. A vida humana é um caminho, rumo a qual meta? Como achamos o itinerário a seguir? A vida é como uma viagem no mar da história, com frequência enevoada e tempestuosa. Uma viagem na qual percrustamos os astros, que nos indicam a rota. As verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes de esperança. Certamente Jesus Cristo é a luz por antonomasia, o sol erguido sobre todas as trevas da história. Mas para chegar até ele, precisamos também de luzes de pessoas que dão luz recebida da luz dele e oferecem assim orientação para a nossa travessia. E quem mais do que Maria poderia ser para nós estrelas de esperança? Ela que, pelo seu sim, abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo. Ela que se tornou a arca da aliança viva, onde Deus se fez carne, tornou-se um de nós e montou uma tenda no meio de nós. SPE Salve 49, que é a Salvos na Esperança, da encíclica do Papa Bento XVI. Em resumindo, o que é isso que eu queria dizer, que traz aqui a mensagem, que a gente, quando se cerca de pessoas maravilhosas, como eu tenho essa oportunidade de me cercar aqui, a vida da gente fica com mais luz. Então é um prazer imenso, uma satisfação trabalhar com pessoas como a desembargadora Marlúcia, essa querida amiga desembargadora Andréia, a doutora Regina, a querida amiga desembargadora Rosilene, que está em recuperação e certamente logo estará aqui conosco. Os servidores, o Hélito, a Madeline, o Pedro, a Fátima, o Paulo, o Felipe, passou quase todo o ano, eu não lembrei o nome de todos, mas eu acho que eu não esqueci não, né? Está todos mencionados. O policial aqui que está... A Milene eu li aqui. Então, são pessoas que estão do nosso lado aqui trabalhando, sempre prestando suas luzes, como diz aqui a ENSEM. Quando a gente se cerca de pessoas com luz, a gente também produz essa luz. E também o doutor Humberto e outros procuradores que aqui passaram, o doutor Caetano, que é esse grande amigo aqui que fizemos aqui, membro da Defensoria Pública também, que sempre está aqui conosco. Enfim, eu não sou de falar muito, mas eu achei pertinente fazer essa manifestação. E também em relação à doutora Regina, também, que ontem na sessão estava se despedindo, também aqui eu tenho só que agradecer o empenho da doutora Regina, que em tão pouco tempo já deslanchou, como se diz na gíria futebolística, e se tornando uma craque aqui na arte de julgar. Ou seja, todos aqui que trabalham aqui, como eu disse, eu sou um grande privilegiado. Só entre as mulheres, só eu de intruso aqui, cada uma mais capacitada que a outra. Mas, enfim, era isso. Agradecer a todos e desejar feliz ano novo a todos e todas. Eu quero agradecer essas palavras do nosso presidente, né? Realmente nós estamos vivendo esse período dos fluidos natalinos, né? De ano novo, é momento de gratidão, de reflexão, né? A gente desejar a todos um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz, dizer que nós continuamos, né? Na busca dessa causa da justiça, que esse eu considero o norte de quem opera nessa área do direito como julgador. Eu queria pedir permissão aí também para ler aqui um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é uma receita de ano novo. É uma receita. Quero agradecer também, antes da leitura desse poema, a essa equipe da secretaria, capitaneada pelo grande
o Hélito, ele é grande mesmo, né? Que é de uma dedicação, é de um zelo que impressiona, sabe? Impressiona mesmo e torna o clima aqui dessa secretaria, dessa sessão, muito leve, muito agradável. E isso é tão importante, né? Que a gente lida com essas questões do julgamento, né? A gente lida com a questão da liberdade do cidadão, e eu sinto aqui um ambiente, como disse o desembargador Henrique, de muita luz, e a gente precisa disso, porque a gente lida realmente com questões muito difíceis, né? E a gente se sente, assim, cercado dessas pessoas que dedicam o zelo, tudo, para a realização desse nosso trabalho aqui, desse julgamento. Aí eu quero agradecer a todos, né, que compõem a secretaria. O desembargador Henrique já mencionou aí o nome de todos, né, e eu me acosto a essa relação mencionada aí pelo desembargador Henrique. Então, eu vou fazer aqui a leitura dessa receita de Ano Novo. Para ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris, ou cor da sua paz, Ano Novo, sem comparação com todo o ano já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido, para você ganhar um ano novo, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mais novo, nas sementinhas do vir a ser, novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver, para ganhar um ano novo que mereça este nome. Você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. É o poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu dedico esta receita a todos. Obrigada. Obrigado, desembargador. Fazer só uma adendo, porque é a idade mesmo. Esqueci de mencionar a desembargadora Ângela. Ah, sim. Desembargador Henrique, eu pedi a palavra só. Pois não? Bem, eu vou deixar aqui a minha extrema gratidão de ter trabalhado com vocês, humanos, uma equipe harmoniosa. Os nossos assessores também fazem parte dessa família da Terceira Câmara Criminal, doutor Wellington, e eu não tenho palavras para agradecer a receptividade que eu encontrei aqui. Saibam que eu dei o meu melhor para acompanhar e manter a Câmara nesse patamar. Muito obrigada. Feliz Natal. Próximo ano novo. Obrigado. Eu queria dar uma palavrinha também. Pois não. Meu desejo de Natal, primeiro, é agradecer estar aqui, né, com vocês, uma Câmara maravilhosa, uma equipe maravilhosa, realmente pessoas de luz, não é? Que a gente faz questão de vir, né? Então, quando a gente gosta do nosso trabalho, né, então todo mundo influencia para que tudo, né, tenha harmonia e paz. Então, eu espero, assim, que o amor de Jesus ecoe nos nossos lares, né, e que a paz reine, entendeu? A paz, a tolerância,
Tá certo? Então, eu desejo realmente a todos assim, um Feliz Natal e que nós tenhamos assim, um excelente 2024 com muita luz. Obrigado, Zimbargador. Então, declaro encerrada a presente sessão.